Olá pessoal, um bom dia. Hoje esse vídeo eu vou falar sobre locação de obra. E justamente sobre uma locação de uma obra que eu já fiz um vídeo aí. O título é Uma Casa Confortável. E aí eu estou mostrando a vocês a última locação que eu fiz no terreno em Acrive. Vocês podem ver na parte esquerda lá, vocês veem tudo em degraus, né? Tudo em mas aí não está a nível de alicerce. Essa nós vamos fazer nivelada. O terreno é nivelado, é plano. Então vai ficar mais fácil. Encontrando os pontos, piquetes de localização do terreno. A primeira coisa que a gente faz, vamos imaginar, aqui está a planta dessa casa que eu estou falando para vocês, que eu vou marcar e vou fazer se Deus quiser. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos do terreno. A parte da frente da rua, né? E as laterais e medir ele todinho. Como nesse desenho aqui, ó. Aqui é um loteamento, né? Uma planta de loteamento. Então eu peguei esse terreno aí da esquina, ó, e marquei com vermelho a posição dele. Ele tem uma curva de concordância, né? Porque ele é de esquina. Mas nós vamos desconsiderar essa curva de concordância, né? Vamos trabalhar como se ele fosse retangular, né? Então, tem os lados. A gente vai procurar situar os 4 pontos dele, os 4 piquetes que ele tem. Os lá do canto, ele vai ser dividido no meio, né? A gente tem que deixar uma metade para o vizinho e metade para nós. Os da frente, não. Os da frente a gente começa na ponta porque para a rua já está zerado, né? A calçada já está zerada. Então, primeiramente a gente faz isso. Depois a gente vai procurar os quadros disso. Mas a primeira posição é encontrar o posicionamento do terreno. Aí nós vamos conferir o esquadro desse terreno. Aqui, ó, eu já coloquei a tabeira. Esse vermelho, essa linha vermelha, é a tabeira, quer dizer, é o gabarito, né, do terreno. A gente vai localizar a posição da obra, onde vai ficar a obra dentro do terreno. Vamos dar mais ou menos 1 metro de distância e vamos começar a marcar a tabeira. Essa tabeira tem que ficar de esquadro. Então a gente mede ela, bota os 4 piquetes também nas laterais, né? E dá uma distância mais ou menos da obra de 70 centímetros a 1 metro, não precisa mais do que isso. Eu gosto de trabalhar com a tabeira a 1 centímetro, nivelada, a 1 centímetro acima do nível que vai ficar o alicerce, que vai ficar a viga de baldrame. Por quê? Porque na hora de colocar a estaba do baldrame, do alicerce, fica bem mais fácil. Agora, tem vezes que é impossível fazer isso, então a gente tem que botar no alto e jogar o prumo de centro para encontrar a posição. Mas aí fica mais trabalhoso. Mas nessa posição assim, a gente deixa um caminho também, deixa um espaço, uma tábua solta na tabeira, para que possa passar o carrinho de mão e a gente dar segmento ao alicerce sem desmanchar o gabarito, né? Mas a princípio a gente trabalha assim, sempre a 1 centímetro acima do nível do alicerce. Vamos lá, então, preparando as tabeiras ou gabarito. O que nós precisamos saber, minha gente, é sobre nível, tem que prestar atenção nisso, nível, plumo, que a gente vai trabalhar com plumo de centro, esquadro, para esquadrejar, e metro. E já que falamos em metro, nós vamos ter que trabalhar com galgação também. E galgar, né? Se um lado dá 3,10, do outro lado tem que dar 3,10 também, né? Isso a gente chama de galgação. Então, seguindo esses princípios de plumo, nível, esquadro e metro, fica fácil a gente fazer uma locação. Então aí eu estou mostrando a vocês a tabeira, né? A gente bota esses piquetezinhos com perna de 3, né? E assim na distância ali a tábua tem 3 metros de comprimento, a gente bota na distância de, no máximo, 2,5 metros, né? Aí 1,5 metro, 1,25 m pode trabalhar também, mas dá para trabalhar com 2,5 metros e emenda as tábuas, né? Uma sobre a outra. Fica muito bom. E todo niveladinho, né? Essa tabeira tem que ficar toda nivelada 1 centímetro acima do futuro alicerce que nós vamos fazer. Aqui, ó, eu estou mostrando o mesmo loteamento,
E aquele amarelo ali, né? Desculpe se eu passei por cima da coisa, que eu não sei desenhar direito ali. Aquele amarelo é o posicionamento da casa. Então, a gente vai posicionar ela de maneira que ela fique bem localizada no terreno, né? Se o terreno estiver fora de esquadro, a gente vai procurar a melhor localização para não prejudicar a casa. Mas a casa tem que ficar esquadrejada. De preferência alinhada com a frente do terreno. Se for de esquina, assim, com a lateral do terreno. Então a gente dá o recuo que é obrigatório, né? Cada cidade, cada estado é uma coisa, e começa a fazer a locação. Nessa locação, numerando os eixos da sapata, o que a gente vai fazer? Primeiramente tem que entrar a sapata, né? Então vamos dizer no caso aqui, ó. A gente numera de acordo com a sapata, com o alinhamento de paredes, a gente vai numerando as sapatas, de um sempre na parte da frente do terreno e nos fundos, né? Na parte da largura do terreno. Então, no caso aqui, ó, são 8 paredes que a gente vai fazer. Então, vai existir 8 linhas que a gente vai esticar para poder encontrar o posicionamento das paredes. Essas linhas a gente vai encontrar o centro da parede. Então, tem de 1 e 1. A gente bota um na ponta aqui e um lá em cima. Quer dizer, esse gabarito está a 1 metro, vamos dizer, de cada lado da casa, né? A casa aqui no caso tem 14 metros e 10, mas tem mais, porque tem as paredes, as varandas também, então vai dar 4 metros de varanda, tem 18 metros e 10. Então a gente vai botar com mais 1 metro, dá 8 metros e 10, vamos dizer assim. A gente vai esticar a linha e vai botar toda niveladinha, né? Tudo na altura 1 centímetro acima do alicerce. Então a gente vai botar os 4 piquetes do canto dessa tabeira e aí vamos alinhando e botando as madeirinhas toda alinhadinha, né? A gente bota lá na ponta, marca com lápis, né? Pega uma mangueira de nível. Agora, antes é muito importante a gente tirar o nível do terreno, porque geralmente as obras, né? As plantas de obra já dá o ponto zero, né? Onde vai ter o ponto zero dali é ponto zero de nível. Geralmente é no centro da calçada, dividindo o terreno, vamos dizer, ali naquele ponto. Mas a gente não deve se guiar muito por isso. A gente deve bater os 4 cantos do terreno no nível, com a mangueira de nível e enfia um estoco de perna de 3 para poder bater, e com o auxílio do lápis e um nível, né? E a mangueira de nível, a gente dá o risco do ponto nivelado e vamos ver o desnível do terreno para ver a que nível que a gente vai ter a nossa casa. Que às vezes na planta está pedindo a 20 centímetros da rua, mas 20 centímetros vai ficar ruim. Lá atrás vai ficar mais baixo do que o terreno. Então a gente vai ter que subir 30, né? Então a gente tem que ver primeiramente o nivelamento do terreno, para depois começar a marcar o nível do alicerce que nós queremos, que vai ser o nível da casa. Vai botar mais o contrapiso ali, vai botar o piso e tal, então vai mais uns 3 centímetros acima. Mas sempre batendo o nível. Marcando os centros das sapatas, espessura de parede. Bom, o principal é nós encontrar o centro, né, das sapatas. Depois nós vamos marcar a parede. A parede, geralmente, em planta, a gente bota 15, mas nem sempre a parede dá 15. Às vezes a parede dá 12, dá 13. Então, as paredes laterais, a parte de fora, a gente alinha pelo alicerce, né? Mas as partes de dentro não, vai sobrar. Vamos dizer que nós vamos fazer o baldrame, o alicerce, com 10 centímetros de espessura, né? Mas ele vai ficar posicionado em que posição ali? Se nós botarmos 15 de parede, não é isso? Então a gente vai procurar o centro, né? Então o centro vai sobrar 2,5 centímetros para cada lado. Mas nem vai gastar 2,5 centímetros de embolso, né? Então perde-se na parte interna. Então essas paredes externas a gente joga para fora um pouquinho, para ganhar espaço interno. Então o cômodo interno vai ter uma diferença. Às vezes, como de 3,5, vai dar 3,51, 3,52. Mas a casa vai ficar esquadrejada. Então, na parte lateral, nós vamos marcar por letras. Por quê? Porque com letras fica melhor, porque não faz a confusão de número com letras, né? Então,
Na parte da frente são 8 linhas e na parte lateral são 11, mas a gente vai botar por letra, de A, B, C, D. Então, A de um lado, A de outro, né? Na parte da numeração, um de um lado, um de outro. Então, o pilar 1, por exemplo, a sapata 1A, já sabemos qual é ela, né? A lá da ponta lá. Aí, a 8A, já sabemos qual é ela. Depois nós vamos marcar isso com auxílio de um marcador ou de um spray ou uma tinta qualquer, ou mesmo um pincelzinho com a latinha de tinta. A gente vai marcar a posição dos pilares tudo, um de um lado, um de outro, dois de um lado, dois de outro, tá certo? Aí do outro lado, A e A, então vai ficar um A, aquela do A a gente marca tudinho também. Porque na hora de fazer cruzar a linha, para a gente fazer o posicionamento das sapatas, vai ficar muito, 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 muito mais fácil, né? Porque a gente já sabe em que posição que a gente está na planta, né? Senão pode haver confusão. Porque aqui, por exemplo, nessa planta aqui, tem paredes que tem alinhamentos de parede que são muito próximos, né? Essas dos dois banheirinhos das duas suítes, por exemplo, né? A suíte tem, parece que 1,5 m ali. Daqui não está dando para me ler direito, está muito pequeno. Mas eu creio que é isso. Então, quer dizer, fica muito, muito próximo. Pode haver confusão na distância, né? Então, a gente vai esquadrejar tudo isso bonitinho e depois nós vamos pregar os pregos. Agora, vejam bem. Nível, essa tabeira tem que ficar bem nivelada, bem esquadrejada. Aqui eu estou mostrando a vocês como a gente prega os preguinhos, os pregos, né? Nas tabeiras, tá vendo? Esses vermelhinhos são os de parede. E o preto, no centro, é o alinhamento central do baldrame, né? Da viga de baldrame. Então a gente vai pregar primeiro do meio, aí prega os dois do lado e vamos medindo. Aí vamos obedecer a planta. Aí botamos 15 centímetros, aí mede na outra ponta, mede a distância do cômodo, mede o outro e vamos embora. Vamos levando, no final a gente calcula tudo bonitinho para ver se não fugiu nada, está tudo dentro de acordo conforme estava a planta. Então, pela planta a gente consegue marcar. Então, vocês estão vendo aí que eu botei o vermelho diferente, os laterais, para ficar mais fácil, né? Porque senão ia dar confusão. Alguns eu botei por outro lado, porque ficou muito próximo. Então, eu marquei só a parede da frente, mais a tabeira da frente, mas a tabeira de trás é igual, e depois do outro lado. A tabeira do outro lado é igual a do outro lado também. Então, a casa fica facílimo marcar, né? Os pregos do meio, se possível, é bom pregar um menor, sabe? Depois de tudo marcadinho, a gente vai pintar, botar as letras e os números correspondentes, né? Um de um lado, um de outro, conforme eu falei, A de um lado, A de outro, aí vai ficar toda marcadinha. Então, gente, o importante nisso tudo é ter o raciocínio e utilizar bem metro, nível, esquadro e plumo. Outra coisa, é bom trabalhar com 2 plumas de centro, né? Porque na hora que nós vamos marcar, esticar a linha, que cruzar a linha, a gente bota o plumo de centro pendurado para poder encontrar o centro dos pilares, né? Os pilares que estão azulzinhos, que vocês estão vendo aí, são as sapatas. Imaginemos nessa obra, as sapatas de 80 por 80. Então a gente vai encontrar o centro e jogar 40 para cada lado. Já vão levantar a sapata, já vão botar também o pé de coluna, né? Mas não é difícil marcar uma obra. Em terreno plano é uma facilidade. Se tiver obras do lado, uma construção do lado, muita gente prega a tabeira. Aí não tem como botar tabeira, né? Aí muita gente prega no terreno do vizinho, né? Eu não gosto de fazer isso. Que vai que pega uma tubulação de luz ou de água ali que está passando na beirada da parede, né? Então é complicado. Então está batendo na parede. Então o que a gente faz? Eu bato o nível, né? E marco e pego uma massa
uma argamassa bem forte, tudo mais, e boto uma reguinha e boto ali mais 1 centímetro a mais de massa, que ela tira todinha de massa mais forte, com 1 centímetro de fora a fora, sabe? Aí 1 centímetro de espessura e uns 10 centímetros mais ou menos de largura, né? Nessa faixa de massa é que aí sim, eu boto parafuso, aí eu furo furadeira, sabe? Aí eu boto parafuso e prendo as buchas, aí eu prendo a tabeira toda ali na parede do vizinho, do prédio vizinho. Mas eu não gosto de furar a parede do vizinho. Então, eu tendo 1,5 centímetro mais ou menos de massa ali, o risco é bem menor. Então a parede do camarada deve ter lá seu 1 centímetro também de embolso, né? Fica bem mais fácil não tem condição do parafuso pegar uma tubulação do vizinho, né? Que vai ter problema com a vizinhança. Então fica fácil fazer essa beira. E até mais fácil trabalhar porque já tem uma parede guia, né? Às vezes nem sempre tá alinhada, né? Mas a gente dá nosso jeito, né? Alinha direitinho. Se ela estiver torta e tal, a gente enche mais aquela parte que está torta, a gente vai esticar uma linha na própria parede do vizinho, entendeu? De nível, bote o nível lá na frente, o nível 1 centímetro acima do alicerce que a gente quer, e lá no final. E aí faz a massa, a tira de massa ali, e vamos botar lá a tabeira com parafuso. Parafuso e bucha, né? Aqui, ó, estou mostrando a vocês o Teorema de Pitágoras. Eu faço uns prospectos, uns livrinhos para obra. Então, que eu já estou com 79 anos, mestre de obra aposentado. Então é fácil vendo nas feiras, vendo nas obras. Então, aqui fica bem fácil. E vocês têm uma ideia, ó. Aqui eu estou 3, 4, 5, tá vendo? É 3, um lado tem os catetos e tem a hipotenusa, né? Então a gente tem os dois lados de 3 de 4 ali. O outro lado 5 vai dar esquadro. Aqui estou mostrando melhor para vocês. Ó. Pode medir até de ponta a ponta, pode medir qualquer medida que vocês quiserem. Desde que seja 3, 4, 5, essa proporção, né? Então se botar 60, 80 e 1 metro, é o que muito usado em obra, dá para bater o esquadro. Mas se botar 3 metros, 4 metros, 5 metros também dá. Se botar 6, 8 e 10 também dá. Então, 6 metros de um lado, 8 metros de um lado e 10 metros de outro, aí a unidade de medida é o 2. Então é facílimo. Com esse desenhozinho aqui, quem não tem prática do Teorema de Pitágoras, isso aqui ajuda bastante. Bem, gente, depois de tudo marcadinho na estabeira, nós vamos cavar as sapatas, jogar o prumo de centro, no centro da linha, né? E encontrar o centro, marcar o buraco, pedir o ajudante para cavar, a gente também ajudar. Cavando, nós vamos trazer o pé de coluna, né? A placa, né? A base, com 30 centímetros, vamos dizer, de altura, de espessura, e vamos sair com o pé de coluna até nível para começar o alicerce. Vamos dizer, se o alicerce for de 30 centímetros, a gente botar a tábua de 30 por cima, até chegar na altura que a gente quer, a 1 centímetro abaixo da linha. Aqui está a lista de material necessários para a locação. É claro que eu botei também um material bruto, que a gente não vai pegar o terreno às vezes sujo, tem que limpar o terreno, né? Então nós vamos usar cavadeira, picareta, enxada, pá, metro, mangueira de nível. Mas importante mesmo, é mangueira de nível, é lápis, é martelo, é linha, é régua. Essa régua, inclusive, de 1,5 m, 2 metros e 2,5 ajuda para bater os quadros, sabe, da Teorema de Pitágoras. Ajuda muito. Aí vamos precisar de balde, ancinho, carrinho de mão, bancada, arco de serra, né? Cortar o vergalhão, níveis, o esquadro, colher, marretas, né? Que a gente tem que bater as pernas de 3 lá no chão. Machadinha para a gente fazer as pontaletezinhas, fazer as pontas dela. Prego 17, podemos trabalhar com prego 15 para fazer o centro, né? Para marcar os centros de pilares. E as tábuas, né? De 15 ou 10 centímetros. Eu prefiro trabalhar com 15, mas às vezes de 10 fica mais econômico, a gente consegue fazer.
E eu acho que aqui eu dei umas ideias. Tem muitos vídeos bons aqui também no YouTube, mas eu decidi fazer esse. Muito obrigado, gente. Pessoal, um bom dia. Muito obrigado por assistir. Se gostaram, inscrevam-se, compartilhem, deixe seu like, seus comentários. Basta clicar na bolinha que vai aparecer com a minha foto. Fico muito agradecido mesmo. Muito obrigado e tenham um excelente dia para todos. Muito obrigado mesmo.